Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que com vocês também, tá? Meu nome é Kelly e hoje a gente tá aqui com mais uma aulinha de matemática, né? Matemática básica. Hoje a gente vai falar sobre a regra de 3, mais especificamente da regra de 3 simples, tá? A gente vai dividir essa aula em duas, vamos falar hoje da simples, depois vamos falar da regra de 3 composta, tá bom? Então é um assunto que cai muito em prova, né, da escola, que cai nos testes que a gente faz, cai em concurso também, tá bom? Então vou trazer aqui um pouquinho pra gente entender como é essa regra de 3 simples, tá certo? E aí antes quero pedir para vocês, se gostarem da aula, deixem um like, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, tá? Pra gente estar sempre trazendo mais e mais assuntos aqui, certo? Então vamos lá iniciar, né? A regra de 3 simples. Para que serve essa regra de 3, né? Regra de 3 em geral. Ela serve para resolver grandezas, né? Direta ou inversamente proporcionais. A gente já estudou aqui as grandezas, tem aula aqui no canal, tanto da diretamente como da inversamente proporcional, certo? Vou deixar aqui no card e também vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem as aulas, ok? E aí, quais são os tipos né, dessas regras de 3? Como eu já falei, ela pode ser simples ou composta. A simples, ela vai ter duas grandezas com 3 valores, onde você vai ter que descobrir o quarto valor, né? Então, a questão vai lhe dar duas grandezas, vai lá lhe dar, né, todas as informações e vai lhe perguntar qual é o quarto valor, né, que é a incógnita da questão. Na composta, ela vai lhe dar mais de duas grandezas, né? Pode dar 3, 4, 5 grandezas e com mais de 3 valores também. Onde também vai ter uma incógnita, onde você vai ter que descobrir qual é esse valor, né, da questão, que a questão está pedindo. E como é que a gente também classifica essa regra de 3? Né? A regra de 3, ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Então, a gente vai usar essa regra de 3 nessas questões também, quando a gente tiver com questões de grandezas diretamente ou inversamente proporcional, certo? Na diretamente proporcional, o que a gente tem que entender, né? A gente vê aqui o enunciado de uma questão, como é que a gente vai saber que essa questão está falando de uma grandeza diretamente proporcional? Quando você vê o enunciado, você vai raciocinar em cima daquele enunciado e você vai ver se as grandezas que ele está ali lhe informando, elas têm o mesmo sentido, né? E o que é ter a grandeza no mesmo sentido? Se uma grandeza ela aumenta, a outra que ele vai lhe dar, ela também vai aumentar. Se uma grandeza ela diminui, a outra também vai diminuir, tá? Então, são valores que, o valor que você vai pegar como referência, você vai ver. Se aquele valor também da outra grandeza, ele vai aumentar, ou se a grandeza ela vai diminuir. Então, isso está no mesmo sentido. E como é que a gente resolve uma questão dessa forma? Multiplicando cruzado. Um exemplo, eu tenho uma quantidade de bonecas para ser produzida, né? E aí eu vou precisar de uma quantidade de X de máquinas, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês, ó. Um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Eu tenho 5 bonecas, vou botar aqui as bonecas e aqui as máquinas. 5 bonecas e tenho 10 máquinas. Eu quero aumentar a produção de bonecas. Então, eu quero agora produzir 50 bonecas. Eu vou precisar de quê? De mais ou de menos máquinas, né? Então, é esse raciocínio que a gente tem que fazer. Se eu vou aumentar a minha produção de bonecas, eu vou precisar o quê? Aumentar ou diminuir meu maquinário? Eu vou precisar aumentar também. Então, como é que você vai resolver isso aqui? Multiplicando o cruzado. Como é que eu multiplico o cruzado? Ó, pego aqui meu x, né? Multiplico o 5 por x, ó. 5x igual a 50 vezes 10. E aí, como é que eu resolvo? Né? 50 vezes 10, 500. Quem tá multiplicando passa pro outro lado dividindo. X vai ser igual a 100. Olha. Então, quando eu precisei de 5 bonecas, 10 máquinas poderia satisfazer essa produção de 5 bonecas. Mas agora, para uma quantidade de 50 bonecas, eu vou precisar de quantas máquinas? Ó, vou precisar de 100 máquinas. Então, na medida em que eu aumento a minha quantidade de bonecas, ó, aumento a minha quantidade de bonecas, eu também preciso aumentar a quantidade de máquinas. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Elas, né, vão no mesmo sentido, certo? E quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional? Quando ela é inversamente proporcional, elas vão andar em sentidos opostos, né? E eu vou precisar resolver essa questão multiplicando reto. Aí, como é que essa grandeza vai ser em sentidos opostos? Vamos colocar aqui um exemplo. Vou fazer aqui o exemplo da inversamente proporcional. Você está fazendo uma reforma na sua casa, né? E aí você vai contratar 5 operários e você quer que essa reforma dure, digamos que 20 dias. Então, 5 operários trabalhando 20 dias, né, vão conseguir terminar essa reforma.
Porém, acontece o imprevisto e esses 5 operários já não vão poder ir todos, só vão poder ir 3. Então, em quantos dias vou precisar para terminar essa obra? Se eu estou diminuindo a minha quantidade de pessoas trabalhando nessa obra, o que vai acontecer com os dias? Eu vou precisar de menos dias ou de mais dias se eu estou diminuindo a quantidade de pessoas trabalhando? Né? Então, é só a gente raciocinar no nosso dia a dia. Então, se eu estou aumentando a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou precisar de mais dias, porque se 5 operários faziam em 20, 3 não vai fazer em menos e nem em 20. Ele vai fazer em mais dias, né? Então, aqui eu preciso multiplicar reto. Toda a grandeza é inversamente proporcional. Aqui ela é diretamente proporcional. E aí, como é que eu faço? Vou pegar aqui 3 vezes x, que vai ser igual a 5 vezes 20, né? X vai ser igual a 5 vezes 20, vai ser 100, dividido por 3. Aqui vai dar um númerozinho decimal, né? Mas aí não importa. O que importa é o quê? É você saber como você vai resolver isso aqui, né? Porque dependendo do enunciado da questão, você tem que saber se você vai multiplicar cruzado, se você vai multiplicar reto. Se essa grandeza ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional, certo? E aí é você raciocinar na questão e colocar isso no seu dia a dia, tá? Pra você ver. Ah, se eu tenho, como aqui na boneca, eu tenho 5 bonecas, eu vou precisar de 10 máquinas. Então, para eu aumentar essa quantidade de bonecas, né, essa produção de bonecas, eu vou precisar de mais máquinas. Então, isso aqui é diretamente, uma grandeza diretamente proporcional à outra, tá? E aqui na questão da reforma, das pessoas trabalhando, para terminar essa reforma, se eu vou diminuir a quantidade de pessoas, com certeza vai aumentar a quantidade de dias, tá ok? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Alguns exercícios para a gente fazer. Ó, deixa eu enquadrar aqui direitinho. Vamos resolver aqui essa primeira. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Aqui é o que eu acabei de falar. Vamos ver aqui como são os dados da questão e vamos colocar na prática, né? Então, se eu tenho 3 escavadeiras e essas 3 escavadeiras, elas transportam 200 metros cúbicos de areia, né? Agora eu quero transportar 1.600 metros cúbicos de areia. Quantas escavadeiras eu vou precisar? Então, se com 3 escavadeiras eu faço 200 metros cúbicos, se eu quero fazer mais metros cúbicos, eu vou precisar o quê? De mais escavadeiras, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3 escavadeiras fazem 200 metros cúbicos, né? E aí, quantas escavadeiras eu vou precisar para fazer 1.600? Não é isso? Aí, aqui tá bem lógico, né? Que se eu vou aumentar aqui o meu transporte, né, a quantidade transportada, eu vou precisar de mais escavadeiras, não é isso? Então, se isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional, como é que eu faço o cálculo? Eu vou multiplicar cruzado, não é isso? Ó, vou fazer isso aqui e fazer isso aqui. Então, x vezes 200 vai dar 200x, igual a 1.600 vezes 3, ó. 6 vezes 3, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. E acrescento os 2 zeros. E aí, x vai ser igual a 4.800 por 200. Corto 0 aqui com 0 e 0 com 0, ó, né? 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Então, x vai ser igual a 24. 24 o quê? 24 escavadeiras. É o que eu vou precisar. Certo? Então, transportando 200 metros cúbicos, 3 escavadeiras eram necessárias. Agora, para transportar 1.600 metros cúbicos, eu vou precisar de 24 escavadeiras. Então, aqui é uma grandeza diretamente proporcional, né? Vamos aqui ver a segunda questão. Um trem tem velocidade média de 160 km por hora e ele leva 40 minutos para atravessar da cidade A até a cidade B. Se aumentasse a velocidade média, ó, estou aumentando a minha velocidade. Então, esse mesmo trem que anda 160 km, agora ele vai aumentar a velocidade dele para 200 km por hora. Então, quanto tempo o trem atravessaria as cidades? Então, vamos colocar aqui. 160 km ele faz em 40 minutos, não é isso? E aí, ele vai aumentar aqui a velocidade de 160 para 200. Ele quer saber em quanto tempo agora o trem vai precisar, né, para atravessar a cidade, se ele está aumentando a velocidade dele. Certo? Então, aqui eu vou aumentar a minha velocidade. Se eu aumento a minha velocidade, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para ir de um lugar ao outro. Se eu ando devagar, eu preciso de um determinado tempo.
Então, se eu aumento essa velocidade, eu vou precisar de quê? De mais ou de menos tempo? De menos, não é isso? Então, aqui é uma grandeza inversamente proporcional, porque quanto mais eu aumento a minha velocidade, menor é o tempo que eu vou percorrer, certo? Então, aqui como é que a gente faz? A gente vai fazer, ó, reto. Por quê? Porque é uma grandeza inversamente proporcional, não é isso? Como é que fica aqui, ó? 200x vai ser igual a 160 vezes 40. Vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 6, 24, mais 2, aqui dá 6. 6.400. X vai ser igual a 6.400 dividido para 200. Esse que vem para cá, vem dividindo, né? Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. E aí, X vai ser igual a 32, o quê? Minutos. Então, aumentando a minha velocidade para 200 km por hora, o trem só vai precisar de 32 minutos para atravessar a cidade. Não é isso? Vamos aqui para o terceiro exemplo, terceira questão. Ó, essa aqui é parecida com o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho? Lá no exemplo que eu dei, eu diminuí o número de operários e queria saber em quantos dias, né? Aqui, a equipe vai ser a mesma, ó. O que vai mudar? Essa equipe de operários trabalha 8 horas e realiza uma obra em 20 dias. E aí ele quer saber se reduzindo, né? Reduzindo o número de horas por dia, qual é o prazo que essa equipe vai fazer esse mesmo trabalho. Então, as horas vão diminuir, né? Então, eu botei aqui horas e dias. Em 8 horas, trabalhando 8 horas por dia, eles fazem essa obra em 20 dias. Então, se eu reduzo o número de horas, quantos dias eu vou precisar, né? Então, aqui o que está acontecendo? Aqui a minha hora, ó, vai diminuir. Eles trabalhavam 8, agora eles vão trabalhar só 5 horas por dia. Nesse caso, se eu vou diminuir o número de horas trabalhadas, mesmo ficando com a equipe igual, né, com o número de operários igual, o que vai acontecer com os dias? Se eu vou diminuir os dias, se eu vou diminuir as horas, os dias, ó, vão aumentar. Não é isso? Então, aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, opa, o que a gente faz? A gente multiplica reto, não é isso? Então, 5 vezes x vai ser igual a 8 vezes 20. X vai ser igual a 160 por 5. Vamos aqui fazer essa divisão. 160 dividido por 5. 16 por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1 embaixo, 0. 10 por 5, 2, né? E aqui dá 0. X vai ser igual a 32. 32 o quê? Dias, não é isso? Então, se eu diminuo o número de horas trabalhadas desses operários, eles vão precisar de mais dias para concluir a obra, certo? Vamos ver aqui um outro exemplo, outras questões. Ó, em uma empresa, trabalham 3 telefonistas, né? Ó, o número de telefonistas, 3. Cada um atende, em média, 125 ligações diárias. Eu vou aumentar o número de telefonistas para 5. Então, quantas ligações cada um atenderá por dia? Então, aqui, ó, telefonistas e as ligações. 3 telefonistas são atendidas 125 ligações, não é isso? Se eu vou aumentar o número de telefonistas, o que vai acontecer com as ligações, né? Para cada uma, né? A questão diz aqui, ó, cada um atenderá por dia. Então, se com 3 telefonistas elas atendem 125 ligações, se eu vou aumentar o número de telefonistas, vai diminuir a quantidade de ligações que cada uma vai atender, não é isso? Se fosse menos telefonista, ia aumentar a quantidade de ligações que cada um ia receber, certo? Então, aqui, ó, também é inversamente proporcional. O que eu faço? Multiplico o reto, não é isso? 5 vezes x, 5x, igual a 125 vezes 3. X vai ser igual. Vamos fazer aqui a multiplicação. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. 375. Quem tá aqui multiplicando, passa para cá dividindo, né? Ó, 5. 375 dividido por 5, não é isso? Ó, 37 por 5 vai dar 7. 7 vezes 5 é 35. Para 37 falta 2, baixo 5. 25 por 5 dá 5. E aqui 0. Então, eu vou precisar não. Então, 5 telefonistas vão atender 75 ligações cada um, né?
aumenta o número de telefonistas, então o número que cada uma vai atender, o número de ligações vai ser menor, certo? Essa daqui a questão já foi até boazinha com a gente, ó. Dividir 60 mil reais entre meus dois sobrinhos em quantias, ó, diretamente proporcionais. Então, a questão já está dizendo, né, qual é o tipo de grandeza que a gente vai ter que aplicar. Quantias diretamente proporcionais a quê? A idade de cada um deles. Sabendo que o primeiro sobrinho tem 12 anos e o segundo, o primeiro tem 12, e o segundo recebeu 12 mil reais. Determine a idade desse último. Ela quer a idade desse daqui que recebeu 12 mil reais, né? Então, vamos lá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui eu vou ter o valor e vou ter a idade, né? Eu já sei que é uma grandeza, ó, diretamente proporcional à idade de cada um. Então, aqui, ó. Esse daqui recebeu 12 mil reais, mas eu não sei a idade dele, não é isso? Esse daqui eu sei a idade dele. Eu sei quanto que ele recebeu. A questão me disse, a questão não falou diretamente, mas a questão disse o quê? Que a tia tem 60 mil, se ela vai fazer essa distribuição inversamente diretamente proporcional, né? E um já vai receber 12, quanto é que sobra desse dinheiro? Ó, 10 menos 2, 8, 5 menos 1, 4, né? Então, o outro recebeu 48 mil, né? Um já recebeu 12 e o total é 60, o que a gente faz? Diminui, né? Então, eu sei que esse de 12 anos recebeu 48 mil. Mas o que a questão quer? A questão não quer saber o valor que esse aqui recebeu. A questão quer saber qual é a idade desse que recebeu 12 mil. E eu já sei que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? Ó, multiplicar cruzado, não é isso? Então, aqui vai ficar 48 mil vezes x igual a 12 mil vezes 12, não é isso? 48 mil x vai ser igual ao que, ó? A 144 mil. E 12 vezes 12 não é 144, acrescento os zeros. X vai ser igual, ó, 144 mil dividido, né, por 48 mil. O que a gente faz com esse zero? Corta de cima com o de baixo. A gente pode fazer isso, né? E aí, vamos fazer o quê, ó? Vamos pegar essa divisão aqui, 144 por 48, né? Vamos multiplicar aqui, ó. 48 vezes 2 vai dar quanto? 8 vezes 2, 16, vai 1 e aqui 9. 48 vezes 3, 8 vezes 3, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12 e 2, 4. Então, x vai ser igual a 3. 3 o quê? 3 anos. O que recebeu 12 mil, ele tem 3 anos. Certo? Então, aqui foi um assuntozinho bem leve, que é a regra de 3 simples, né? O segredo é você saber se a grandeza ela é diretamente ou ela é inversamente proporcional. Algumas vezes a questão vai lhe fornecer, né, essa informação, e aí basta você aplicar, né, saber como é que você faz essa multiplicação, se é reto, se é cruzado, tá bom? Então, o segredo é saber qual é o tipo da grandeza, quando a questão não lhe dá essa informação, né, se é diretamente ou inversamente proporcional, e saber como é a forma de fazer o cálculo, né? Porque aí, se você sabe qual é a grandeza, mas você faz o cálculo da forma errada, você vai obter o resultado errado, né? Então, é isso. Qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Se tiver alguma sugestão de assunto, também pode mandar, né? A gente vai ter uma aula também sobre a sobre a regra de 3 composta, tá bom? Brevemente vai ter aqui no canal também, certo? E aí vocês podem dar aí uma estudada melhor, pegando lá a razão, proporção, assistindo as aulas das grandezas, né? Diretamente e inversamente proporcional, que também já estão aqui no canal, tá bom? Então, espero que tenham gostado, deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem aí o sininho para quando chegar um vídeo novo vocês já, né, ficarem sabendo, ok? Então, por hoje é só, e um abraço e até a próxima.